adotando estratégia para esse crescimento. Hoje, falando em operadoras, a gente pensa em um número bem, um desafio nosso. Um número ousado? Um número ousado, por volta de 80%, 90% da carteira. De crescimento? De crescimento. Para 2009? Isso sobre a base de 2008? No próximo semestre. Eu já tenho uma projeção, agora falando da minha empresa, eu tenho uma projeção de crescimento de 120% até novembro desse ano. Você acha que o mercado como um todo está crescendo a 90%? Hoje no mercado total, sim. Mesmo com a crise. Por quê? As empresas, como é um custo baixo de investimento para a empresa que faz a contratação compulsoriamente, e é um benefício para o funcionário, ela vai contratar a odontologia. Ou seja, as empresas passaram a descobrir um plus interessante para oferecer para os seus empregados, e nesse vácuo vocês estão tendo esse crescimento extraordinário. Exatamente. Deve ser o maior crescimento da economia setorial. Quantos anos você tem a sua... Você está falando sobre uma carteira de quantos anos? De 10 anos? A carteira... Qual carteira? Esse crescimento de 90% que você está dizendo do mercado de serviço de odontologia, você está falando baseado numa carteira de quantos anos? Bem, em relação à minha empresa ou operadoras? As operadoras em geral. A gente está falando de 20 anos. Então, deve ser o recorde que o crescimento, o pool, a coisa aconteceu de 2002 para cá. Tá. Há 3 anos atrás foi uma coisa violenta. O crescimento foi violento, de 3 anos para cá. Porque justamente eles estão procurando a odontologia com um benefício interessante. É um custo-benefício. Agora, dá para a gente localizar geograficamente esse crescimento, já que a gente falou bastante do estado de São Paulo. Como é que está a região metropolitana, região do ABC, litoral? Aonde é que existe um foco maior de crescimento e de perspectiva? O crescimento em todas as regiões. A região da Baixada Santista vem crescendo bastante. A nossa região de 7 cidades... Quando a gente cita 7 cidades do ABC, né? Guarulhos vem crescendo bastante, Osasco, a própria capital São Paulo também. Mas esse crescimento, a tendência é aumentar muito mais esse crescimento, através de diversas parcerias. A gente tem muitas parcerias com associações, com sindicatos, com prefeituras. Ou seja, pelo que deu para entender é o seguinte, as operadoras... dos serviços odontológicos, elas têm uma administração moderna, mas o dentista em si não necessariamente, ainda ele carece, ele tem boa formação técnica, mas não tem uma formação administrativa adequada? Seria isso que eu entendi? Não, já mudou bastante isso aí, viu? Hoje o odontólogo credenciado, ele tem toda uma infraestrutura, inclusive nossa. Existem sistemas hoje que a gente acaba trabalhando via sistema, facilitando até o trabalho do profissional. Operadora franquia para ele todo o sistema operacional. Facilita o trabalho do profissional. Na gestão do negócio do próprio dele. negócio dele. Na verdade, Barcelos, parece então que a gente identifica 2 movimentos a favor de vocês. Primeiro, que as empresas estão descobrindo um serviço barato para acrescentar o seu rol de brindes ao seu funcionário, digamos assim. E segundo, os odontólogos estão descobrindo uma maneira de atrair, de se credenciar uma rede economicamente viável para atrair mais gente para o seu consultório. Então, esses 2 movimentos é que estão dando essa eclosão de crescimento. Essa colocação, perfeito. É isso aí. E aí com isso você vai ser forçado, então, aquela minha primeira pergunta, né? A se espalhar nacionalmente, porque... Sim. É uma grande tendência. Quantas operadoras de serviço odontológico existem hoje no Brasil? Hoje, 250 operadoras. Para o Brasil inteiro. Todo o Brasil. Muito pouco, né? São 5.100 e poucos municípios. A gente já teve um número muito superior a isso aí já antes da regulamentação. Antes isso da já Agência Nacional. Depois que veio a regulamentação, em 1998, para cá que veio a implantação, né, através da ANS, que na época era o Ministério da Saúde. Essas operadoras são todas nacionais ou tem estrangeiras? Todas nacionais. Já tem algumas estrangeiras entrando aqui no mercado. O mercado está crescendo, as estrangeiras já estão verificando que o mercado é muito bom e a gente tem que abraçar, né? A gente tem que dar continuidade na nossa tarefa, né? A nossa obrigação é
é dar continuidade a gente, a nossa empresa brasileira. Mas propostas acontecem, surgem propostas, mas como a gente está apenas com 14 anos, né, quando a gente fala apenas é uma idade boa, né, de empresa, mas tem muita coisa pela frente. Né? Eu vou te fazer uma última pergunta. Está havendo uma concentração no setor? Não entendi exatamente a concentração econômica. Sim. As empresas estão absorvendo outras, estão... Comprando carteiras. Existe. E muita. A gente recebeu, final do ano passado, 2 empresas, recebemos 2 propostas para aquisição da nossa carteira. E deixamos, obviamente, a porta sempre aberta para essas empresas, como parceiros, inclusive. Mas no momento não é interessante, né? É um momento de você valorizar o seu trabalho e principalmente todo aquele grupo de funcionários que fizeram a coisa efetivamente acontecer. Em respeito aos funcionários até, né? Porque quando você passa, vamos dizer, por uma outra operadora, muda toda a cultura da empresa. Aí você acaba prejudicando também o seu funcionário que estava aculturado com o seu sistema. Tá bem, nós conversamos com José de Arimateia Barcelo, diretor-presidente da Dental Plus. José de Arimateia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. No nosso estúdio. Obrigado, Nelson, obrigado, Márcia, obrigado ao telespectador e até a próxima segunda-feira.